No programa Abrindo a Gaiola, vamos conversar sobre o tema Autoexame da Consciência. Começando a trabalhar esse mesmo tema no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E a resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, Ururaí? Esse tema, ele vai contribuir para que você faça uma ressintonia, né, durante a sua existência. Por quê? Assim como se faz autoexame, né, da mama, autoexame de outras partes do corpo, através de exames... Check-up, né? Também você pode fazer um autoexame da consciência. Por quê? A sua função, o seu propósito principal aqui na Terra é depurar a sua consciência, né? Todos nós nascemos com a consciência onde estão as leis divinas. À medida que a gente vai depurando, nós vamos tendo mais consciência das leis divinas. Então, esse foi o questionamento 919. O Espírito propõe isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, nós vamos apresentar alguns itens para que você faça essa autoconsciência. Esses itens estão na mensagem Examinemos a Nós Mesmos, de André Luiz, que está no livro Opinião Espírita. O primeiro item que a gente quer comentar é o fato de que todo aquele que se denomina uma pessoa focada numa espiritualidade, seja qual for a denominação religiosa da pessoa, se é espírita, se é católica, se é de religiões de raízes africanas, né? Não importa. O que importa? Importa que você faça esse exame de consciência e busque tornar-se melhor. Esse é o nosso único objetivo. Você encarnou, eu encarnei, e aqui no nosso dia a dia, a gente busca ser melhor todos os dias. Esse é o propósito da vida, né? Já que a transformação é uma sequência de mudanças, né? Mudança contínua. Para essa mudança acontecer, você necessita parar de fazer algumas coisas que você estava fazendo e começar a fazer algumas coisas que você não estava fazendo. Lembrando ainda, né, Márcia, que na questão 919, que depois vem um aprofundamento com o Santo Agostinho, ele recomenda o seguinte, fazer o que ele fazia, né, quando ele ia dormir, e a gente pode fazer isso em qualquer momento do dia, ou na hora de dormir, na hora de acordar, ou durante o dia, fazer esse autoexame de consciência. E para que você possa ser melhor, para que eu possa ser melhor, também não preciso ter religião. Esse é um ponto importante. Existem muitos ateus que são muito melhores espiritualmente do que alguns denominados religiosos. Então a gente precisa entender que o que vai fazer de você uma pessoa melhor é se você tem o hábito de fazer esse autoexame, esse rigoroso exame pessoal, para considerar como que está a tua situação íntima, para considerar o que você está progredindo nesse período. E o André Luiz chega a dizer algo interessante, né? Que o espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Essa é uma afirmação de André Luiz, né? Mas que vale como autoconsciência esse exame, no sentido de verificar se não está ali, se não está progredindo. Se está enrolando na existência. Se está acomodado, né? A chamada zona de acomodação, zona de conforto ou buraco de acomodação. Cuidado, porque não é cuidado no sentido assim de perigo à vista, mas é para você ganhar a existência, né? Porque vamos lembrar que muitas pessoas têm a ideia de que só porque elas frequentam alguma religião, elas estão salvas, entre aspas, estão fazendo a parte delas.
O que vai fazer realmente a diferença na minha vida e na sua vida é o quanto eu me transformo numa pessoa melhor. É o quanto eu aproveito a minha existência para ser uma pessoa melhor para mim, para o outro e para a comunidade em que eu vivo. É importante fazer a diferença. Não é apenas uma questão de rótulo, de colocar um crachá e dizer eu sou religiosa, então comigo está tudo bem. Né? Muitas pessoas têm essa ideia. Eu vou à igreja, então estou salva. Eu vou ao centro espírita, tomo o passe, tomo a água fluida. Distribuo cesta básica. Distribuo cesta básica, está tudo resolvido. Não, gente. Não, vamos ser francos. Essa necessidade desse exame é para que a gente possa ganhar a existência. Quando você desencarnar, quando eu desencarnar, a única coisa que vai importar é a condição em que a gente está. E a gente viu recentemente, né, quando Kardec pergunta se a garantia de um futuro melhor bastaria apenas a crença no Espiritismo, né? E os Espíritos falam, que isso? Né? Respondem lá, de forma alguma, muito pelo contrário, isso não tem nada a ver. O que importa é o quanto a pessoa, independente de acreditar em Deus ou não, de ter religião ou não, o quanto ela está numa sintonia pelo bem comum, pelo amor ao próximo, né? Então, vamos começando aí o primeiro teste, aí, né? O primeiro autoexame que ele propõe. Então, o primeiro autoexame é verificar como é que está a tua condição, né? Fazer essa observação de como é que você anda. Aí o segundo ponto é observar no quesito paciência. Como é que você está com relação à paciência? Você está mais calmo, está mais calma, está mais afável, né? Está mais fácil de lidar no dia a dia, afetivo? Está mais compreensivo? Essa é uma forma de medida objetiva, né, Ururaí? Sim, porque verifique o teu estado de tranquilidade emocional. Você necessita observar isso. A tua espiritualidade vai refletir nas suas emoções. Então, como as suas emoções estão aflorando diante das provas da vida, né? Dentro de casa, no relacionamento, no trabalho, na rua, no trânsito. Como é que está? Você está cada vez mais calmo, como ele propõe, mais compreensivo? Por quê? Porque você vai morrer. E o teu estado espiritual irá definir o teu estado feliz ou não no mundo espiritual. O Espírito continua dizendo, inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Isso é interessante, porque muitas pessoas fora de casa são perfeitas, mas dentro de casa são cruéis, né? Todos nós que convivemos em família e convivemos em sociedade, sabemos que existe um verniz social que as pessoas usam. E aqui o questionamento é para a gente quebrar esse verniz social e começar a checar até que ponto eu sou uma pessoa legal de conviver. Então eu vou te dar uma sugestão, que é algo que a gente pratica, né? Com muita frequência eu pergunto para o Ururaí, como é que está sendo conviver comigo? E ele é a mesma coisa. Como é que está sendo ser minha parceira nessa existência? Por quê? Porque a gente não tem coragem de fazer esse tipo de coisa, não é? Qual o meu índice de chatice? Né? Essa é a pergunta que o Ururaí faz. Qual o seu índice de chatice? O quanto você tem sido chato? E também não caia naquela do bonzinho, né? Tudo certinho. Oi, tudo bem? Bom dia. Esse é o pior. Esse é o pior, esse é o chamado hipócrita. Seja você, porque na condição espiritual não há hipocrisia, você é escancarado. Então, essa é a proposta. Como é que está a sua casa? Faça da sua casa um lar feliz, né, Márcia? Faça da sua casa um clima de tranquilidade. E também um comentário aqui com relação ao Evangelho no lar. Tem família que é assim, blá, 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 a semana toda, blá, blá. Brigando. Agora vamos fazer o Evangelho no lar. Olá, tudo bem? Acabou o Evangelho no lar, blá, 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 blá. Olha, o melhor Evangelho no lar é a convivência de 24 horas no seu dia a dia. Não se iluda nessa, é coisa de religioso
que é bem, né, característico disso. Na hora do evangelho no lar, todo mundo quietinho, bonzinho. Para com isso. O melhor evangelho no lar é criar esse lar, esse ambiente feliz, de tranquilidade, todo dia, toda hora. E quando surgir um desafio, né, Márcia? Porque às vezes a gente tem alguns desafios no casal, no relacionamento. Corrija depressa, que é uma coisa que a gente sempre faz, né? Às vezes eu faço ou falo alguma coisa do jeito que não deveria fazer. O que a gente faz? Corrige depressa. Nada de ficar uma semana emburrado. Não, corrige depressa, cara. Por quê? Para reassumir o equilíbrio ali dentro, a sintonia boa. Faça o evangelho no lar e tenha o hábito de conversar, de dialogar, porque afinal de contas nós estamos aqui dentro do ambiente doméstico para convivermos em paz, para aprendermos a vencer esses desafios. O outro item que o Espírito sugere: observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho vivo nas atitudes? Quer dizer, você faz o que você pensa e o que você fala? Então, você apenas fica declamando o evangelho para todo mundo e na hora de fazer você é cruel, você é mal educado, você é impaciente? Vamos corrigir também com os amigos, né? É ser um evangelho vivo, quer dizer, ser a proposta de amar ao próximo, ser uma prática aquilo, né? Seja na rua, seja quando você está lidando ali com o frentista, seja quando você está lidando com seus funcionários, lembre-se disso, com seus funcionários, com seus colegas de trabalho, com vizinhos, enfim, sempre há algo a conquistar. Outro item que ele convida para a gente refletir. Reflete a tua capacidade de sacrifício e observe se você tem disposição para servir voluntariamente. Isso aqui é interessante porque nos convida a sair da nossa zona de conforto. Eu só vou fazer uma coisa se aquilo me agradar. O que não me agrada eu não faço. O que é que você está disposto a fazer para que você possa contribuir e muitas vezes sair dessa zona de conforto, né? O quanto você faz voluntariamente alguma atividade, né? Isso também faz parte desse autoexame da consciência. Quer dizer, o quanto você está disposto e já está fazendo qualquer coisa que seja na área do voluntariado. Pesquise o próprio desapego. Outro conselho aqui. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Então, como é que está a questão do poder e a questão das posses materiais? Você está desapegado nesse sentido? Entendam que o Espírito não está dizendo para a gente não ter. O que ele está dizendo é para a gente treinar o desapego, porque algumas pessoas têm a plena convicção de que vão levar tudo que têm quando morrerem, né? Então aqui o convite é para a gente lidar melhor com o poder, com a influência e com a matéria. Então vamos fazer um pequeno teste. Como você ficaria se você perdesse, a partir de hoje, o poder que você tem? Um poder profissional, um poder na empresa, um poder, uma chefia, né? Alguma coisa assim, poder político, né? Como você ficaria sem o poder? Como você ficaria sem as posses terrestres que você tem? De uma hora para outra, você é do tipo que se desesperaria, para mim acabou tudo? Então, sinto te dizer, você é o que a gente chama de materialista. Quer dizer, você está com a posse das coisas e com o poder acima de tudo. Vai perder a existência. Torço para que você viva ainda por muito tempo para corrigir isso e se desapegar, seja do poder, seja das coisas materiais. No próximo item, é complementar a isso que estamos falando. Ele diz assim: você usa mais os pronomes nós, nosso, nossa e menos os determinativos eu, meu, minha. É uma forma da gente já começar a pensar no bem coletivo, no bem comum, acima do bem individual. E entenda que em momento algum ele diz que não posso pensar no bem individual. A questão é a prioridade.
Quando eu coloco o bem coletivo, o bem comum acima do meu individual, eu estou trabalhando pelo todo, pelo nosso, pelo nossa. Quanto mais você sair da visão individual do mundo e ir para a visão coletiva, quanto mais você pensar no bem comum do que no bem individual, mais próximo você estará em sintonia com o projeto de Jesus, amar ao próximo, amar a todos. Então, como que é a sua mentalidade? É mais nós ou é mais eu? É mais nosso ou é mais meu? Né? Então, fica aí uma outra proposta de um autoexame. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, quando você fica conversando só com você mesmo, estão mais raros? Como é que você está com a voz mental dentro de você? Você está se martirizando? Você fica brigando com você mesmo dentro da tua mente? Pois é, a tua voz mental, o teu diálogo interno, essa conversa que você fica tendo aí dentro de você, a gente pode ter o diálogo interno feliz ou um diálogo interno infeliz. E é aí que as influências acontecem. As influências espirituais felizes acontecem em função desse diálogo interno. As influências espirituais infelizes acontecem também em função do diálogo interno. Então, você colocou mais alegria, porque nós, né, Márcia, com as informações que temos, é quase que uma obrigação a gente viver com alegria, né? Não a alegria de uma piada, mas aquela alegria de viver, aquela alegria que traz energia, aquela alegria que gera felicidade. E que muitas vezes não precisa estar tudo bem à minha volta para eu desenvolver essa alegria. Porque essa alegria, ela é pessoal. Eu decido fazer alegria mesmo no momento triste. Tá tudo certo. Por quê? Porque a minha mentalidade é espiritual, né? Eu estou pensando no meu bem-estar enquanto espírito. E por isso eu consigo manter essa mentalidade. Outro questionamento, diminuíram os pequenos remorsos no recesso da sua alma? Então você está diminuindo as escolhas infelizes e, portanto, está tendo menos remorso? Você está trabalhando para poder fazer escolhas mais felizes? E aí, como que a gente faz? Já tem aquele programa, vai lá, né? A cura da expiação tem cura? Ora, se você tem remorso de algumas coisas que você fez no passado e que hoje entende que não deveria ter feito, e isso também acontece com todos nós, parta para a reparação. Parta para a reparação. Em vez de ficar ali se culpando, se cobrando, remoendo, parta para a reparação. Resolva logo. Resolva isso, porque tem solução. Tem cura, né? A última fase é arrependimento, expiação, reparação. Então faça essa reparação. Outra pergunta do espírito. Dissipaste antigos desafetos e aversões? A gente já fez um programa onde nós falamos a diferença entre inimigos e adversários. Adversários todo mundo tem. Agora, inimigo é quando eu cultivo. Então, é importante que eu pare de fazer inimigos. E comece a fazer o que ele chama aí, né, de dissipar antigos desafetos. Por favor, isso não é para você conviver com quem você não tem afinidade, questão 940 de O Livro dos Espíritos. Mas para você se libertar, entende? Para esses fantasmas, né, aí do passado, às vezes parentes, amigos, colegas de trabalho que ainda ficam ocupando a tua mente numa hora que você deita lá para descansar um pouco, aqueles fantasmas vêm. Vamos lá, se liberte disso, fazendo as correções. Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Aqui ele está chamando a nossa atenção com relação à nossa atitude no dia a dia. Tem pessoas que são desatentas e são negligentes, deixam de tomar os cuidados necessários, de fazer o que precisa ser feito como rotina. Então corrija. Ah, mas eu sou mesmo assim, eu sou desatento, eu sou relaxado. Corrija. Porque ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa relaxada, vamos combinar, né? Isso, e também se você é assim, não quer dizer que está correto, que está pronto. Que vai morrer assim, né? E que deva morrer assim, não morra assim, cara.
Não morra assim. Por que você vai adiar uma coisa para outra se você já tem consciência? E é disso que nós estamos falando, questão 919 de O Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Se você já tem consciência de algo a mudar, comece. Às vezes você não vai mudar por completo nessa existência, mas comece o processo de mudança. Você estuda mais profundamente a doutrina que você professa? Porque o que nós temos muitas vezes são pessoas que frequentam um centro espírita, frequentam a igreja ou qualquer outro tipo de religião e não se aprofundam nos estudos. Tanto que no centro espírita é muito comum, a gente vê muitas pessoas na palestra, mas no grupo de estudos tem meia dúzia, tem 10, tem 20. Por quê? Porque as pessoas não querem aprofundar para não ter compromisso. Eu prefiro não saber porque aí eu não preciso mudar. Então, nós estamos aqui para nos transformar em alguém melhor. Lembra que a gente falou lá no começo? O autoexame da consciência é para que a gente possa se transformar em alguém melhor. E se você é espírita, né? André Luiz está falando mais profundamente a doutrina. O aprofundamento do espiritismo tem a ver com esse livro, O Livro dos Espíritos. Cuidado, tem muitos livros espíritas, né? A literatura espírita é muito rica em livros, mas muito pobre em conteúdo. Tem milhares de livros espíritas que vão te distrair da base. Então, aqui que está a cartilha, o Livro dos Espíritos. É aqui que você vai realmente fazer a transformação. Isso aqui é se aprofundar no Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Quer dizer, você tem sido realmente uma pessoa presente junto ao necessitado, não apenas levando o auxílio material com comida ou algum outro tipo de auxílio físico, mas principalmente se interessando pela pessoa, sendo útil para a pessoa, dando alguns minutos de conversa sincera, honesta, amando quem você está auxiliando? Um dia desses, né, Márcia, nós fomos abordados, uma pessoa em situação de rua, aí a gente começou a conversar com a pessoa e a pessoa ali aparentava assim, um estado de pobreza, né? Assim, na minha visão material, da roupa, da situação dele física. No entanto, ele era um trompetista, né? Durante 12 anos ele foi um trompetista e aí coisas aconteceram que ele acabou chegando naquela situação. Então, também esse auxílio é no sentido de mudança de mentalidade, porque eu não quero ficar dando cesta básica para o resto da vida. Eu quero também que a nossa sociedade se transforme para que um dia ninguém mais precise de uma cesta básica. Então, ampliar a sua consciência pelo bem comum. E vamos combinar que já passou da hora da gente romper com o preconceito, né? Preconceito de situação, preconceito de cor, preconceito de tudo. De classe. De classe, né? Porque a pessoa é pobre e não merece a minha atenção. Porque a pessoa é preta, tem menos valor do que eu que sou branca. Quer dizer, chega, né, gente? Já deu. Já estamos num processo de progresso espiritual, por favor. Né? Vamos fazer diferente. Vamos amar. Esse é o convite. Quer ganhar essa existência, aumentando aí a sua consciência, purificando a sua consciência, transforme-se numa pessoa anti-classe social, né? Antimachista, feminista, antirracista. Aí sim você estará praticando o bem comum, você estará pensando em todos os espíritos de toda a face da terra. E não apenas ali no umbigo da sua família. Né? Tens orado realmente? Ou simplesmente você fica repetindo as palavras? Né? Você realmente está sentindo o que você está falando? Você está refletindo sobre o que você está falando? E a oração ela só faz sentido se ela for sentida. Lembre-se disso. Você pode fazer... Senhor Jesus, aqui estamos, né? Isso não quer dizer nada. É teatro. É um teatro, né? O que vai contar é o quanto você sente nas palavras
pequenas ou quase nenhuma palavra que você está dizendo. E muitas pessoas ficam quietas, mas estão numa oração profunda, né? Exatamente. Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Aqui a gente está falando sobre relacionamentos, né? A disposição que eu tenho para ser indulgente, quer dizer, para entender o que o outro está fazendo, para perdoar, para agir com misericórdia. Os braços mais ativos fazendo o que tem que ser feito, né? E as mãos mais abençoadoras em vez de julgadoras, acusadoras. Ou seja, agindo com mais coerência com aquilo que pensa, né? Resumindo, o Evangelho de Jesus é alegria no coração. Não é palavra bonita, não é teatro. O Evangelho de Jesus é sentimento, é o sentido, né, de emoção que faz sentido razão, que gera sentido direção. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente? Nestes últimos 3 anos, vamos usar a comparação do André Luiz? O que eu entendo, Márcia, nesse sentido, é a gente olhar para o dia, né? Cada dia, como se fosse uma metáfora da vida, né? A gente nasce de manhã, vive durante o dia e, entre aspas, morre à noite. Na madrugada a gente vai para o mundo espiritual, aí de manhã volta de novo. Então, cada dia, né, pensar assim, o que é que eu posso fazer para progredir todo dia um pouco mais? Tem dia que a gente não progride nada e está tudo certo, não é hora de se culpar, de se cobrar. Tem dia que a gente progride um pouco mais. Essa análise faz com que a gente caminhe para frente em termos de progresso aqui no mundo intelectual e material e para cima no sentido espiritual e emocional. Lembre-se, você vai morrer. Eu também. Então é importante nós interrogarmos a nossa consciência para saber o que a gente está fazendo com o nosso tempo, com a nossa saúde e com as oportunidades que surgem para a gente para poder fazer o bem. A última frase dele é bem decisiva nesse sentido, né? Quer dizer, faz aí, progride aí, porque depois quando você vir para cá, aí, né, lógico que já não serão mais as mesmas oportunidades. Então, era isso que nós queríamos comentar, compartilhar com você, para que você faça esse autoexame da consciência todo dia, para que a sua vida seja, cada dia, um dia mais feliz no seu estágio aqui na Terra. Sinta-se abraçada, abraçado, gratidão e felicidade.